Boa noite a todos. Meu nome é Brenda, sou da Tradução LB. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui na Tradução LB trazemos informações do Japão. Hoje estamos fazendo um vídeo especial com as imagens aqui da televisão da minha casa e vamos falar sobre a tempestade solar. Eu tive fazendo uma comparação das notícias do Brasil e do Japão. E no Brasil está falando mais da aurora, são notícias, né, curtas, talvez por causa que a notícia agora do momento no Brasil seja a enchente, né, do Rio Grande do Sul. E também não está sendo muito falado, né, sobre os riscos dessa tempestade solar. Um único canal, pelo menos que eu encontrei, que estava falando, né, sobre os riscos, o que pode acontecer, é do Tolkien Flor, né, que é um cientista que, né, é um homem, e aí ele estava falando, né, e tinha bastante visualização. Mas tirando ele, eu não vi muito. Mas aqui no Japão, gente, está sendo muito falado sobre essa tempestade solar. À tarde, hoje, eles estavam fazendo uma cobertura especial, falando bastante sobre isso e os riscos, né, que essa tempestade solar pode causar. Então, é por isso que eu trouxe nesse vídeo aqui sobre esse assunto, ok? Então, eu vou dar play aqui para vocês poderem acompanhar as imagens, tá? E aquilo que eu pesquisei é do jornal Asahi, tá? E depois desse a gente vai assistir uma outra imagem também, tá, gente? Então, vamos lá. Do dia 8 ao dia 10 aconteceu, né? Então, uma explosões solares e devido a isso, do dia 10 à noite ao dia 11, que foi, né, nessa madrugada, em vários lugares do mundo deu para ver a aurora. Inclusive aqui no Japão também, em Hokkaido, deu para ver. Que é um local, gente, Hokkaido não dá para ver a aurora, tá? Normalmente não dá. Mas como vocês podem ver, deu para ver também em Hokkaido. E, então, gente, começou dia 8, 11 horas da manhã, essas explosões solares, e aconteceu 6 vezes, em menos de 48 horas. E 6 explosões em menos de 48 horas, nessa classe X, porque as explosões solares são divididas em 5 classes, e a classe X é a maior explosão, a pior, a maior explosão, né? E isso, né, de ter 6 explosões em menos de 48 horas, faz 18 anos e 8 meses, tá? E aqui no Japão, a última vez que se viu a aurora, né? Esse aqui é as imagens de Hokkaido, tá, gente? Então, a última vez que deu para ver no Japão, acredita-se que foi no ano 620 depois de Cristo. Vendo os livros antigos e a forma, né, que eles estão escrevendo sobre o que foi visto no céu, tudo indica que naquela época teve a aurora aqui no Japão também, 620 depois de Cristo, ok? E essa tempestade solar, ela pode causar sim alguns danos, né, principalmente no satélite, na internet, e o pico dessas explosões pode ser em 2025, pelo menos aqui no Japão está falando que vai ser em 2025. E tem uma reportagem de um ano atrás que está explicando direitinho sobre essa tempestade solar, sobre os riscos que foram dados, divulgados pelo governo, tá, gente? Então, agora eu vou colocar essa notícia de um ano atrás, mas que tá falando direitinho sobre esse pico que vai chegar em 2025, tá, gente? Então, já tá acontecendo, ok? Mas o pico ainda vai vir em 2025. Então, essa é a matéria que eu achei que tá bem explicadinho. Então, primeiro, né, o que é a tempestade solar, né? E aí eles explicam que são explosões do Sol que acontece, tá? E por causa disso, então, na Terra chega, no caso, as ondas eletromagnéticas. E em 2025 será o pico dessas explosões solares. E
tem um ciclo de a cada 11 anos acontecer essas grandes explosões. Só que a novidade é que essas explosões previstas para 2025 serão mais fortes do que as últimas que têm acontecido. E esses pontos aqui, gente, esses riscos, simbolizam, então, as ondas eletromagnéticas, tá bom? Então, se acontecer, então, essa grande explosão que está previsto, a pior, tá? Se acontecer a pior explosão, assim, muita explosão forte, o que vai acontecer? Primeiro, o celular, durante 2 semanas, eles acreditam assim que aproximadamente durante 2 semanas não vai dar para usar o celular, ligação e internet. A gente vai ficar sem um alerta de tsunami ou terremoto, não vai dar para usar os alarmes, que aqui no Japão eles usam. E apagão, pode acontecer um apagão, podem ter dificuldade de fazer energia, né, de criar energia, as usinas, né, talvez vai ter dificuldade de funcionar. E avião, navio também, né, vai ter dificuldade ali. E o GPS do carro também, né, vai ser difícil, né, vai ser difícil usar o GPS por causa do satélite lá, né, que pode ficar danificado. Então, essa situação pode durar durante 2 semanas. Claro que isso é uma previsão, tá, gente? Então, e também não quer dizer que vai ficar totalmente sem internet, por exemplo. Vai ter hora que vai estar funcionando e vai ter hora que não vai estar. Então, aí vem a pergunta, né? Se a gente sabe, tem essa previsão, não tem algo, será que não dá para fazer algo? Então, primeiro, os danos, né, causados por essa tempestade solar é difícil a gente evitar, mas podemos sim prevenir algumas coisas, né, do nosso dia a dia. Por exemplo, as empresas, né, tem que, por exemplo, como que fala? Estocar energia, né? Isso é para as empresas. A gente está falando de empresa, tá, gente? Né? Então, essas coisas, né, pode ser feita assim. E aí o repórter fala, nossa, é uma notícia assim tão, parece distante da gente, a gente, né, entender tudo isso. Aí eles chamaram especialistas, né? E ele explica que essa tempestade solar acontece a cada 11 anos. Então, sim, aconteceu, né? 11 anos atrás tivemos também essas tempestades solares. Só que dessa vez a previsão é que seja mais forte do que a última vez. E ele pergunta, né? Então, qual é o danos, né, que aconteceu da última vez? E aí ele falou, né, que 11 anos atrás também tivemos a tempestade solar, mas não foi tão intensa. Por isso que não tivemos muitos danos. Mas ele fala, né? Os Estados Unidos está falando sobre isso, então pode acontecer essa previsão que eles estão falando assim, esse cenário ruim. E aí ele fala, né, que ainda estamos pesquisando, né, para saber como que vai ser, mas sim, existe especialista que fala que vai ser a mesma coisa, outros dizem que vai ser pior. E, claro, da última vez também um pouco teve sim, das últimas vezes um pouco teve sim, afetou um pouco o nosso dia a dia. E ele pergunta: vai ter alguma coisa para o nosso corpo? Vai ter o nosso corpo vai ter algum dano no nosso corpo? Aí ele falou que isso não, para o nosso corpo não tem. Mas ele fala, né, que na Suécia, da última vez, teve sim um apagão e isso acaba afetando o dia a dia. Então, o que aconteceu na última vez que teve, então, essa tempestade solar, né, que é a cada 11 anos? Então, no caso do Canadá, em 1989, ficou 9 horas sem energia, 6 milhões de pessoas foram afetadas, porque ficou sem luz, né?
E esse ano, em fevereiro, né, nos Estados Unidos, monitoraram 49 satélites e desses 40 parou. Em fevereiro desse ano, 40 satélites parou e alguns desses se perderam no espaço. Eles não sabem aonde foi parar. Isso aconteceu em fevereiro desse ano. Então, sim, né, teve um poucos de danos, mas não algo, talvez, diretamente no nosso dia a dia, né? E existe sim uma previsão, né, do clima espacial aqui no Japão, chamado de NIST, e começou em 1988. O governo começou então a investir nessa questão do clima espacial, na previsão do clima espacial, e a partir de 2019 eles começaram a monitorar o espaço 24 horas. Então, é aqui que eles ficam monitorando a questão, né, da tempestade solar. Então, tem o pessoal, né, que fazem a previsão, os especialistas que fazem a previsão, né, e futuramente eles querem, então, trazer isso, né, para a população, uma previsão, né, sobre o que pode acontecer, né, por causa vamos dizer assim, do clima espacial, tá? E quais são os danos do nosso dia a dia. Aí, dependendo do clima, né, espacial, a gente vai saber como é danificado o nosso dia a dia. Porque antigamente a gente não usava tanta tecnologia, mas hoje é tudo internet, né? E essas coisas que são afetadas nessa tempestade solar. Aí, no caso, a previsão seria para ver como seria afetado o nosso dia a dia na questão, assim, né, da internet, da tecnologia aqui, tá, gente? Então, essa questão, né, da tempestade solar já era uma coisa que acontecia, né, desde antigamente, mas antigamente não usava internet, não usava telefone, então por isso que não era afetado. Hoje em dia, né, pode ser afetado, isso depende, né, da intensidade, né, dessa tempestade solar. Então é por isso que aqui no Japão está sendo bem divulgada essa notícia, tá a notícia do momento, passa bastante na televisão, mas é por causa disso. E daqui em diante, gente, a matéria é só. Eles estão perguntando, mas não é os pontos mais importantes. Os pontos mais importantes já foram falados, por isso que eu vou desligar. E para quem quiser assistir, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Bom, gente, então esse vídeo foi para explicar sobre a tempestade solar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que esse vídeo foi útil para vocês. Muito obrigada por assistir até o fim. E para você que precisa de tradução, gente, o nosso contato está na descrição desse vídeo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo.